Passamos então para a parte 3 do módulo sobre provas. Estamos aqui com as últimas 3 modalidades, fechando então esse módulo, começando pela prova testemunhal 442 a 463. A prova testemunhal é aquela fornecida por pessoa capaz e estranha ao feito, chamada a juízo para depor sobre o que sabe a respeito do fato litigioso. Eu coloquei aqui alguns tipos de testemunhas, então coloquei uma classificação, mas existem outras classificações que vocês vão encontrar. O primeiro tipo, a testemunha presencial, é aquela que estava no momento em que ocorreu o fato que eu trago para ser comprovado pela testemunha. A testemunha de referência. Ao contrário da anterior, essa testemunha ela não estava presente no momento em que aconteceu o fato. Ela soube do fato por terceiros. As testemunhas referidas são aquelas que surgem durante o depoimento de testemunhas presenciais ou testemunhas de referência. Por fim, as instrumentárias são aquelas constantes de documentos produzidos extrajudicialmente, como, por exemplo, contratos. Contrato de locação, nós teremos sempre aquelas testemunhas que estão lá para comprovar a realização do documento. Os artigos 442 a 463 do CPC, eles estão divididos em duas partes. Inicialmente, a admissibilidade e valor da prova testemunhal e depois a produção da prova testemunhal. Então, peguem o Código de Processo Civil para que a gente possa acompanhar melhor alguns pontos importantes sobre os dois itens. O primeiro deles, que trata da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Importante destacar aqui o artigo 442. O artigo 442 dispõe que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Há, geralmente, uma restrição a esse uso exclusivo da prova testemunhal. Por quê? Porque a testemunha ela tem uma carga de subjetividade muito grande. Pode acontecer que aquela testemunha-chave, né, ela presenciou, ela sabe de todos os fatos. Quando ela for prestar depoimento, por algum motivo, por ficar nervosa, ela não consiga esclarecer da forma adequada aqueles fatos. Então, a gente sempre trabalha com essa subjetividade da prova testemunhal. Ainda nesse item da admissibilidade, eu destaco o artigo 447. Peguem lá. Podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou as suspeitas. O próprio artigo 447 vai elencar quem são as testemunhas incapazes, as impedidas e as suspeitas. Interessante ainda, no mesmo artigo 447, destacar que o juiz ele pode admitir o depoimento dessa testemunha. E o parágrafo 4º dispõe testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Vejam que as incapazes, apenas a do inciso 3 do parágrafo 1º, a que tiver menos de 16 anos. Ok? Então, nesse caso que o juiz ouve essas pessoas, sejam menores, impedidas ou suspeitas, elas são tidas como testemunhas informantes, pois elas não prestam compromisso em dizer a verdade, o juiz vai atribuir o valor que elas possam merecer, ok? Passando para o item seguinte, que é o item da produção da prova testemunhal 450 a 463.
Eu inicio tratando sobre o rol de testemunhas, ou seja, a relação de testemunhas que eu tenho para comprovar as minhas alegações. Está lá o 450 dispondo. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, nome, profissão, estado civil, idade, CPF, identidade, endereço completo da residência e do local de trabalho. Então, quando eu elaboro o rol de testemunhas, eu devo colocar, na medida do possível, o que consta aqui no 450 do CPC. Bom, feito o rol de testemunhas, qual é o prazo para que eu entregue, que eu deposite em juízo este rol de testemunhas? Eu já posso ter feito isso lá na inicial, eu posso ter feito na contestação. Não fazendo nesses momentos, que é muito comum, principalmente o autor na inicial, ele não coloca, porque mais adiante ele pode, depois da defesa do réu, entender que existem outras testemunhas que serão importantes para arrolar, então ele deixa para um momento posterior. Então, não fazendo na inicial e nem na contestação, quando é que eu vou depositar o rol de testemunhas? Lembram lá no primeiro bimestre sobre o saneamento, lá no 357, que eu até disse para vocês, tá perdido aqui no saneamento questões sobre produção de prova testemunhal. Pois é. Lá no saneamento, o juiz ele poderá chamar para uma audiência técnica. Ele chamando para uma audiência técnica, e se as partes já querem que haja a produção de prova testemunhal, já devem levar para essa audiência o rol de testemunhas. Se não for o caso e o juiz designar a audiência, elas terão um prazo também determinado pelo juiz para apresentarem esse rol de testemunhas, certo? Lembrando que no nosso rito ordinário, cada parte pode arrolar até 10 testemunhas, porém, no máximo 3 para cada fato. Ok? Isso está lá no artigo 357, parágrafos 3º até o 6º parágrafo do 357. Ainda neste item, eu coloquei a substituição. Quando é que eu posso substituir as testemunhas? Vejam que, então, para que eu possa substituir, eu já depositei em juízo o rol de testemunhas. E eu poderei substituir, está lá o 451 para nos ajudar, a testemunha que falecer ou que por enfermidade não estiver em condições de depor, ou ainda que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não for encontrada. Esses são os 3 casos, tão somente esses 3 casos, em que eu posso substituir a testemunha já arrolada. Muito bem, então já tenho o meu rol de testemunhas, já depositei em juízo. Como é que essas testemunhas são intimadas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, que é o momento que elas vão prestar o depoimento? Bom, a regra agora é que a intimação das testemunhas deve ser feita pelo advogado. A exceção é a intimação feita por via judicial. O advogado, ele terá 2 opções. Ou ele diz que as testemunhas vão comparecer independentemente da intimação, então ele se responsabiliza pela intimação das testemunhas, ou ele irá, por meio de a carta com aviso de recebimento, enviar a intimação destas testemunhas. Então, cabe ao advogado uma forma ou outra. Bom, professora, mas e agora? Qual a melhor forma? Independentemente de intimação ou intimação por AR, com aviso de recebimento?
O que acontece? Quando ele se responsabiliza, independentemente da intimação, se a testemunha não comparece, é como se houvesse a desistência dessa testemunha. Agora, se ela for devidamente intimada por carta, ela poderá ser conduzida à audiência. Bom, então essa é a regra, pelo advogado. Mas também poderá ser feita a intimação pelo juízo, né, via judicial, lá tá. Então, no 455, nós vamos ter essas questões de intimação e o parágrafo 4º do 455 vai dispor quando é que ela poderá ser feita pela via judicial, elencando ali 5 casos em que poderá ser efetuada a intimação via judicial. Por exemplo, a testemunha rolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, ou a necessidade de intimação no serviço público dessa testemunha. Então, traz ali o rol do parágrafo 4º nos casos em que a testemunha é intimada via judicial. Bom, então, rol de testemunhas devidamente entregue dentro do prazo, testemunhas intimadas. Bom, e aí, como é que isso acontece? Lá no artigo 456 e seguintes, nós vamos ter este modo de como nós vamos produzir a prova testemunhal. As testemunhas, elas são inquiridas separadamente, sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu. E nunca uma poderá ouvir o testemunho da outra. Então, chegado o dia da audiência, né, nós já fizemos essa brincadeira, eu acho que foi no depoimento pessoal. O que acontece? Feito o pregão, as partes ingressam com seus procuradores na audiência. Havendo depoimento pessoal do autor e do réu, primeiro, então, ocorre o depoimento pessoal do autor, o réu sai da sala, depois o réu presta o depoimento. Quem é que faz as perguntas no caso do depoimento do autor? O advogado da parte contrária. Se for depoimento do réu, o advogado da parte contrária. E o juiz e o Ministério Público também podem fazer perguntas. Terminou o depoimento pessoal das partes, começam as testemunhas. Primeiro a do autor e depois a do réu, ou as do réu. Bem, então entra a primeira testemunha, a testemunha do autor. Ela vai ser qualificada e vai ser questionada pelo juiz se ela tem algum interesse na demanda, ou se ela é amiga ou inimiga íntima de uma das partes, ou se tem alguma relação de parentesco. E nesse momento é lícito à parte contrária contraditar a testemunha, ou seja, alegar incapacidade, impedimento ou suspeição. Então, já na qualificação da testemunha, a outra parte poderá contraditar. Mas digamos que isso não aconteça. Na sequência da qualificação, a testemunha, então, vai prestar compromisso em dizer a verdade, sob pena de incorrer em sanção penal. As perguntas são formuladas diretamente à testemunha. Então, se a testemunha é do autor, pergunta o advogado do autor e depois o advogado do réu. O juiz pode fazer as suas perguntas antes ou depois. Isso tudo está, então, de certa forma, nos artigos 456 e seguintes. Ainda um último item que eu coloquei aqui é a acariação. O que é a acariação? Ela vem lá no 461 do CPC. O que acontece aqui? Há um conflito
no depoimento das partes e das testemunhas, ou seja, um conflito entre parte e testemunha ou entre testemunhas, e assim o juiz ou a requerimento das partes poderá marcar uma acariação a fim de esclarecer esse conflito existente entre os depoimentos. Número 8. Prova pericial. Artigos 464 a 480. A prova pericial é um meio de suprir a carência de conhecimento técnico do juiz para a apuração dos fatos. O artigo 464, ele traz 3 espécies de prova pericial: o exame, a vistoria e a avaliação. O exame, ele pode ser feito em pessoas, coisas ou móveis. A vistoria é para imóveis e a avaliação é quando há necessidade de atribuir valor. Eu coloquei ainda 2 itens aqui, que é a produção de prova técnica simplificada e a perícia consensual. Vamos pegar o Código de Processo Civil novamente, para que a gente, então, entenda essa produção de prova técnica simplificada, que é uma novidade no CPC, e ela está lá nos parágrafos do artigo 464. Quando é que ela acontece? Ela só pode acontecer quando o ponto controvertido for de menor complexidade. E ela pode ser feita tanto por requerimento das partes como por determinação do juiz. E ela vai substituir a perícia. Então, no que consiste essa produção de prova técnica simplificada? Vai haver a inquirição de um especialista pelo juiz sobre o tal ponto controvertido da causa, né? Que, claro, ele demanda de um conhecimento técnico ou científico específico. Durante a arguição, ele vai expor, então, o esclarecimento desse fato. As partes serão intimadas para estarem junto, né, durante esse depoimento. Possivelmente isso aconteça no início da audiência de instrução, e assim ela vem em substituição à perícia, por conta que ela não vai ter tantos momentos e tanto custo, não só de energia como econômico, para a produção da prova pericial. Bom, então, não sendo essa prova técnica simplificada, que consiste apenas no esclarecimento de um especialista, né, e é feito oralmente essa inquirição na presença das partes e dos seus advogados, nós vamos ter a prova pericial normalmente. O que acontece? Ou as partes requerem a produção de prova pericial, ou o juiz determina de ofício. Com isso, o que ele faz? Ele nomeia o perito e já fixa de imediato o prazo para a entrega do laudo. Desta decisão, as partes são intimadas. Da intimação desta decisão de nomeação do perito, as partes têm 15 dias para arguir impedimento de suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é o perito da parte. Então, ele é da confiança da parte. Ele tem a mesma qualificação do perito do juízo, mas ele é chamado assistente técnico justamente para diferenciar da figura do perito do juízo. O que é apresentar quesitos? Quesitos são perguntas, né? São as perguntas que eu quero que a prova pericial esclareça, ok? Isso está lá no 465 do Código de Processo Civil, certo? Outra diferença importante entre o perito e o assistente técnico é o perito, ele entrega o laudo pericial.
Os assistentes técnicos, se tiverem tanto do autor como do réu, eles vão juntar o parecer e sempre será juntado depois da entrega do laudo pericial, dentre outros detalhes que vocês encontram nos artigos do Código de Processo Civil. Coloquei também aqui no slide a perícia consensual lá do 471. É uma novidade também no CPC e ela vem adequadamente junto do negócio jurídico processual lá do 190, possibilitando que as partes de comum acordo escolham o perito. Elas que indicam, não é o juiz que nomeia, elas indicam o perito e a realização dessa perícia consensual. Também vai haver a possibilidade de indicação de assistente técnico, vai haver a necessidade de quesitos, mas quem indica o perito são as partes. Então, essa é a principal diferença, está lá o 471 do Código de Processo Civil, dispondo sobre a perícia consensual. Última modalidade, inspeção judicial 481 a 484. A inspeção judicial é um meio de prova que consiste na percepção sensorial direta do juiz sobre as qualidades ou circunstâncias corpóreas de pessoas, coisas ou lugares. Por que percepção sensorial direta? É porque o juiz vai estar junto de uma casa, junto de um parque, ele se desloca até esse lugar ou é trazido até ele, mas de forma que ele vai diretamente perceber as qualidades ou circunstâncias daquela casa ou daquele parque que está sendo objeto de inspeção judicial. O procedimento da inspeção judicial vem nesses artigos, os mesmos que estão lá em cima, 481 a 484. Então, como acontece, né? Como é o modo de produção? Novamente, ou o juiz de ofício ou requerimento da parte se faz a inspeção judicial, ou ele defere ou ele determina a inspeção judicial para esclarecimento desse fato. As partes serão intimadas, o juiz poderá ser assistido por um perito e as partes, então, elas poderão estar presentes no momento da inspeção judicial. Está lá o parágrafo único do 483. Concluída a diligência, vai haver a lavratura de um auto circunstanciado, mencionando tudo quanto for útil ao julgamento da causa, que será juntado aos autos. Bem, finalizando esta modalidade, eu volto a esclarecer e alertar que as modalidades de produção de prova estão à disposição das partes e do juiz. Para convencimento do juiz, ele pode usar uma ou outra ou aquela que mais convencer para o julgamento daquela lide. Lembrando que nem sempre só vai bastar um depoimento de uma testemunha ou uma prova pericial. O juiz ele é livre para se convencer dentre as provas produzidas naquele processo.